Bom dia, Papo Mais que Reto, Pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasté, 631, Carlito Pamplona. Depois de longas datas, longa data, muitos dias sem ter gravado o Papo Mais que Reto, hoje, dia 20 do mês de março de 2024, venho fazer esta gravação para papearmos, sermos retos no assunto chamado Bíblia Sagrada. Mas antes eu quero mandar um cordial abraço a todos os que, passando por esta gravação, vai ouvir, vai assimilar a mensagem e vai dar o seu joinha. Não deixe de dar o seu joinha. Não é para engrandecimento do pastor. Não é não. É para que assim a palavra de Deus possa ir mais longe, porque as redes sociais, quanto mais eles veem o seu like, mais longe ele manda estas gravações. Não fica retido apenas a um determinado grupo, vai muito mais longe. Também quero mandar um cordial abraço a toda a nossa congregação presbiteriana Monte Moriá, cujo sou pastor da mesma. Irmãos que muito amo, recebam meu abraço. E também aos meus familiares, meus irmãos, as minhas irmãs, sobrinhos, sobrinhas, aos meus tios. Não quero citar nome a nome, porque aí levaríamos muito tempo. A família é grande. E também a minha família nuclear, o Rafael, a Sueli, a irmã Helenice, enfim, a todos da nossa família. Eu quero hoje trazer um assunto interessante, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos de 14 ao 21. É um evangelho interessante, todo evangelho é interessante, todos os evangelhos são interessantes, toda a Bíblia é interessante, quando assim nos debruçamos para compreendê-la, para entendê-la, quando estudamos. Não lemos só por ler. Quando nos alimentamos da palavra escrita, porque é através da palavra escrita que Deus vai manifestar-se aos que leem, aos que buscam compreender, aos que estudam. Afinal de contas, as Escrituras Sagradas, nos foram dadas para que possamos, assim, compreender de uma forma melhor, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, que hoje habita na igreja, cuja igreja é formada por nós, por todos nós, que um dia Cristo nos chamou para si. Então, Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos de 14 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, abra a Bíblia. E se você não tem, escute-a através de quem está portando a palavra de Deus. Assim diz a santa palavra de Deus. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui, queridos irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos de 14 ao 21. Vamos ao que nos interessa, né? Vamos fazer aqui uma breve introdução. E eu quero começar fazendo essa introdução dizendo que a divisão desta perícope, eu comecei dos versículos de número 14, indo até o 21. Porque do 14 ao 21. Porque em nossas Bíblias, você vê até por sinal a perícope, né? O versículo 14 e 15, se nós fôssemos olhar pelo título, a perícope é exatamente a parte que Jesus está falando com Nicodemos, né? Ou melhor, Nicodemos vai visitar Jesus, é isso mesmo. Então está o versículo 14 e 15 neste relato. Mas queremos trazer uma compreensão melhor sobre a missão do Filho de Deus. E entendemos que a parte da missão do Filho de Deus, ela na verdade começa a ser introduzida do versículo 14 para uma melhor compreensão. Então a nossa perícope começa do versículo 14 até o 21. Eu quero assim fazer a divisão para trazer esta mensagem, este papo gostoso que nós tanto amamos em trazê-lo para os irmãos, ok? Então vamos entender. O versículo 14 diz assim, que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Seja levantado para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Por que é que João aqui ele está fazendo a menção de Moisés, uma história lá do passado, né? Uma história que aconteceu quando Moisés estava tirando o povo de Deus, que estava escravo no Egito, para Canaã, né? A terra que Deus havia prometido para eles. Nessa passagem, nesses 40 anos do deserto, muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas aconteceram. A palavra de Deus relata que no deserto, nessa passagem, está lá em Número, capítulo 21, dos versos de 4 a 9, diz exatamente que o povo de Deus reclamava muito. O povo de Deus falaram muitas coisas contra Moisés. Muitos deles estavam se opondo a Moisés, muitos deles estavam queixando-se de Moisés porque Deus havia levantado a ele e Moisés estava os tirando do Egito. Estavam reclamando tanto de Moisés quanto de Deus. Diziam eles que eles estavam em lugares melhores lá no Egito como escravos, tinham alimentação, tinham bebida. Só se esqueceram que lá eles eram escravos.
eram forçados a trabalhar, né? A criança, quando chegava a uma determinada idade que já dava para trabalhar, era posto para trabalhar forçadamente, forçosamente, forçadamente. Quantos morreram? Inclusive, quando Deus levanta Moisés, né, no episódio em que Moisés chega a ver aquela pessoa, aquele soldado, maltratando um dos seus, né? Moisés era hebreu, e ele estava exatamente batendo naquele descendência de Abraão, hebreu. Moisés se condói, Moisés se ira ao ponto de tirar a vida daquele soldado. Porque eles queriam sim aos hebreus, mas para trabalharem forçadamente a favor deles. Enquanto isto, Deus se compadece deles, levanta Moisés para ser o líder e tirá-los da terra e caminharem rumo a Canaã. Vejam só o que Deus fez. Quando ao tirá-los do Egito, Deus abre o mar para que eles pudessem passar a pés enxutos. Quando no deserto, caminhando, acredito, porque a região é muito favorável para isso, a altitude, né, onde se encontra o deserto do Egito, o sol chega com mais intensidade, com mais força, é mais quente. E Deus colocava nuvens para que eles não sentissem aquele calor. À noite, no deserto, nós sabemos, isso é comum, por sinal, não precisamos estar lá para compreendermos. Basta irmos aos nossos sertões nordestinos. Quando é dia, é muito calor, muito quente, um sol castigante. À noite, ao inverso, o frio é grande. Era quando Deus, aqueles que estavam rumo à terra prometida, os hebreus, Deus coloca, os aquece. É Deus trabalhando. Quando caminhando, Deus também dava-lhes do alimento, maná do céu. Deus os alimentava. Em momento algum eles passaram necessidade por necessidade. Moisés, o próprio Moisés, deu-lhes água à mão de Deus, quando ele bate na rocha, ferindo a rocha. Mesmo chateado, porque o povo reclamava, dar-lhes água. Este é o Deus do povo que o adora. Então Moisés faz aqui, no versículo 14 de João, capítulo 3, a menção dessa história. Agora uma coisa acontece, porque aqui João está registrando o que está lá em Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9, diz que Deus se irritou com aquela reclamação do povo. Você sabe, quando você está fazendo alguma coisa de bem, de bom para alguma pessoa, e a pessoa se revolta porque acha que deveria ser do seu jeito. Mas Deus é soberano. Deus é soberano, é Ele que é o rei.
É Ele que é o Senhor. É a Ele que nós nos prostramos ao Senhor. Quando Deus, lá no deserto, aqueles que reclamavam tanto, maliciosamente reclamavam, maldosamente reclamavam, Deus põe as serpentes no deserto para picar àqueles que não se voltavam para a vontade de Deus. E as serpentes começam a picar, a morder àqueles que tanto reclamavam a Deus. Mas nós não vemos este episódio de uma forma negativa, má, porque o próprio texto diz que Deus colocou serpentes, mas também chamou a Moisés e mandou Moisés levantar uma imagem de serpente, de bronze, e colocar num poste, numa haste, e colocasse no meio do deserto, para que aqueles que fossem picados pela serpente olhassem para aquela serpente que estava feita em imagem, ou era uma imagem, e olhando fosse curado. Mas qual a razão de Moisés ter feito isto? É a forma pedagógica de Deus, muitas vezes, chamar o seu povo à conversão, ao aquebrantamento, ao aquebrantamento do seu eu e olhar para a vontade de Deus. E Moisés levanta a serpente. Mas agora no Novo Testamento, Jesus faz menção desse episódio lá do deserto. Jesus vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Por que Jesus? Ele vai fazer menção deste episódio, deste acontecido. Nós temos que entender, queridos, que lá no deserto, aos que morreram foi juízo, mas aos de coração quebrantado, que se rendiam à vontade de Deus, serviu como ensinamento, foi o meio pedagógico de Deus, foi o meio de salvação dada por Deus àqueles que de fato o aceitava como soberano e aceitava a vontade de Deus e aceitava a determinação de Deus em ter Moisés como escolhido de Deus para levá-los até a terra prometida. O que Jesus está dizendo é que importava que ele fosse levantado numa cruz para salvar os seus, todos aqueles escolhidos. E não se irrite o que eu vou dizer aqui, por favor. A palavra de Deus é muito clara quando diz em Efésios 1:4 que Deus, antes da fundação do mundo, chamou os seus, chamou a todos aqueles que ele quis para si. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Efésios 1:4. Diz que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus manda o seu Filho para morrer numa cruz. E o ato de ser levantado na cruz, colocado na cruz e levantado, Jesus suspenso entre os céus e a terra, ele como oferta agradável ao Pai, entre os céus e a terra, a todos os que o olham, que aceita o seu sacrifício na cruz, no Calvário,
os que aceitam para si o que Jesus fez, têm a vida eterna. Diz o versículo 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Quem são aquele que todo que nele crê? Aqueles que têm a fé salvadora. A palavra de Deus, lá em Efésios 2, diz que a fé é um dom de Deus. Versos de 8 a 10. Foste salvo de graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados para toda boa obra. Fomos recriados em Cristo para toda boa obra. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Você sabe o que é vida eterna? Eu acredito que você sabe, sim. É uma pergunta retórica. Você sabe que a vida eterna é uma vida, eternidade implica em algo sem fim. Por isso que o versículo de número 15 está conecto ao 14. Jesus foi levantado, ficou entre os céus e a terra. Ficou suspenso na cruz entre os céus e a terra. Para que todos os que aceitam, todo que aceita aquele sacrifício na cruz, sirva para si. Lá no versículo ainda 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é algo que muitas vezes as pessoas não compreendem quando nós dizemos que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício, foi a obra sacrificial, ela foi, de certa forma, não universal, né? Jesus morreu, o sacrifício de Jesus, ele foi somente para aqueles que foram chamados. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Jesus não podia morrer para nós hoje, aqueles que creem de fato no sacrifício dele. Tenha esta fé até o dia de Cristo, até o dia de julgamento, até quando Jesus retornará, tomará todos os seus para si. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus foi limitado. Jesus não poderia ficar à mercê do seu sacrifício, a sua vida. Não poderia ficar somente para aqueles que quisessem ou não. Hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho. Até porque a fé não é um processo químico. A fé não é um processo químico da nossa mente. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu aceito, amanhã eu não aceito. A vida eterna, uma vez dada, dada para sempre. A fé salvadora, uma vez, quando contempla os eleitos, é contemplado para sempre. Somente os que creem têm a vida eterna. Somente aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, de fato, têm a vida eterna. Porque a fé é um dom de Deus. Está muito claro em Efésios 2. Entretanto, queridos irmãos, o texto continua dizendo que Deus enviou seu Filho, está lá no 17, não para que o seu Filho julgasse o mundo, condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. E aqui nós temos que entender a linguagem joanina,
que quando ele fala julgar o mundo aqui não é o universo em si, este planeta onde nós habitamos nele, estamos em cima dele. O mundo aqui é o ser, as pessoas, nós, as pessoas. Mas o texto deixa muito claro que Deus não enviou para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora o julgamento é que a luz veio ao mundo, a luz é Jesus, veio ao mundo, entretanto, os homens, este mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí aqui implica na questão da entrada do pecado lá no Éden. Lá no Éden. Lá no Éden a ordem é muito clara quando Deus diz que de todas as árvores tinha Deus dado a Adão para que provasse do fruto, porém de uma, Adão e nem Eva poderiam desobedecer comendo do fruto. Ambos comeram do fruto. Ambos comeram do fruto desobedecendo. A ordem de Deus era para que eles não comessem. Mas sabe por quê? Porque no dia que comessem, eles morreriam. Certamente morrerás. A sentença é esta. O juízo é este. Que todo que provasse, no caso Adão e Eva, do fruto, morreriam. E de fato, é aí onde eu gosto muito, quando alguns escritores, como Spurgeon e outros, dizem o seguinte, que o ato de ter comido aquele fruto, não sei se era uma melancia, não sei se era uma maçã, não sei se era siriguela, não sei qual fruto, mas o fruto ali que a Bíblia quer que nós venhamos entender, né? Não vou dizer que fosse uma alegoria, apesar de muitos dizerem que ali é uma alegoria, e eu não vou entrar, dependeríamos de mais tempo, né, para olharmos, por sinal, a igreja na Idade Média, como era que ela interpretava, né, principalmente a igreja de Roma, a maior parte dos seus eruditos do passado, usavam muito, aceitavam que a Bíblia ela era grande parte escrita de forma alegórica, seria uma alegoria, né? É quando os escolásticos, né, inclusive os escolásticos da Reforma, né, Reforma Protestante do século XVI, eles não irão compactuar com este método de interpretação da Bíblia. Mas certamente existiu algum fruto que nós não sabemos qual é. Mas aquele fruto, na verdade, é o fruto da desobediência, né? Eles desobedeceram a ordem de Deus e comeram do fruto. Comeram do fruto. Provaram do fruto, né? E a sentença era que aqueles que provassem, Adão ou Eva e Adão, certamente morreriam. E ambos provaram do fruto. Primeiro Eva, e a Bíblia diz que Eva deu a Adão. Ambos se alimentaram. E a condenação foi a morte eterna. A morte eterna. A morte física e a morte eterna.
Esta morte eterna não implica o aniquilamento de forma alguma. Não é o aniquilamento da alma, do espírito, como existem grupos de religiões, mesmo cristãs, aceitando o senhorio de Jesus, mas a interpretação os leva a serem aniquilalistas, acreditam no aniquilamento. Nós nos contrapomos, não foi um aniquilamento. A morte aqui é a morte é a ausência de Deus na vida deles. Então a morte não implica no aniquilamento do espírito. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, Ele deu um espírito eterno. Quando Deus fez o homem e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ali Ele não estava querendo dizer que estava fazendo a imagem do homem no sentido material, onde tem um corpo físico. O corpo de Deus é um corpo etéreo, eterno. Então, o corpo de Deus não existe uma matéria como esta chave. Tem uma matéria, ferro, aço, esses objetos. A caneta tem um corpo, né? Tem uma matéria. Apenas Jesus, Ele nasceu feito homem de uma mulher, de Maria, para possuir um corpo semelhante ao nosso, igual ao nosso, semelhante no sentido igual ao nosso. Só não herdou o pecado, segundo vai dizer Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 7. Vai falar até da humilhação de Jesus ter deixado o céu para ter se feito homem. Então, queridos irmãos, a condenação é esta em não aceitarmos a pessoa de Jesus como Senhor, como Salvador, e que o sacrifício que Ele fez na cruz, através da morte, Jesus morreu a nossa morte. Lá em Isaías vai dizer que sobre si tomou as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, nós temos de entender que a condenação é em não aceitarmos estas verdades. Quando o homem, a mulher, reluta para não aceitar aquilo que Deus está testemunhando, falando aos mesmos. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela tanto fala pelo seu códice, escrita, como também fala ao nosso coração. A condenação, a Bíblia diz que a condenação é esta, que a luz veio, a luz veio, mas eles, os não salvos, os não eleitos, preferiram e preferem, aqui o prefere quem está dizendo sou eu, amaram e amam, quem está dizendo ama sou eu, mais as trevas do que a luz. Então, queridos, terceiro ponto eu quero dizer que dos versículos de 19 ao 21, que o julgamento já houve. O julgamento já houve. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pecado.
Quando Adão e Eva pecaram, potencialmente toda a raça humana, porque foi um pacto que Deus fez com Adão e Eva, potencialmente estavam em Adão e Eva, toda a raça humana. Toda a raça humana. E o sacrifício de Jesus é somente, ele serve somente para os seus eleitos. O sacrifício de Jesus atingiu 100% o objetivo dele. Não foi 99,999, não foi 80%, não foi 99,999%, foi 100%, 1000%, ele atingiu. Efésios 1:4, guarde no seu coração. Lembra-se que nós lemos? Vou ler de novo. Né? 1:4. Lembre-se do que a palavra de Deus nos diz. Que assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Que nós possamos nos debruçar nestas verdades da palavra de Deus. E assim sabermos que Deus não só nos amou, mas que Ele continua a nos amar. E louvado seja Deus. Quero convidar você, todos vocês, para domingo estarem conosco na Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur, 631, Carlito Pamplona, Fortaleza. Nesse período de chuva, vai acontecer algumas reformas no prédio lá, onde funciona a nossa igreja, nossa congregação. Então a EBD nós não estamos tendo, 9 horas, mas o culto sim, às 18h30. Todos os domingos, 18h30, você é nosso convidado a participar. Domingo, dia 24, certamente estaremos lá, levando a palavra de Deus. Venha, faça parte conosco para escutar, adorar o Eterno. Encerro então o Papo Mais Que Reto, sabendo que Deus é Ele que fala ao nosso coração. Apenas transmitimos a palavra do Senhor e buscamos expô-la da forma mais pura, simples, que Deus se apresenta também a todos nós. Louvado seja Deus.